Dando sequência à nossa prática dos exercícios do livro Um Curso em Milagres, vamos começar a lição 181, mas antes eu queria falar um pouquinho da introdução que Cristo nos pede para começar essa nova etapa das lições, uma forma diferente da gente praticar. Na verdade, não é uma forma diferente, mas ele pede aqui que a gente dê ênfase agora, pessoal, não somente a esse modo repetitivo de ficar repetindo as frases, né, as palavras, mas aqui ele pede uma atenção muito maior. A gente vai começar agora a partir de uma etapa que é muito mais importante para nós sentir o conteúdo da lição aplicado na nossa energia, aplicado na nossa frequência, do que realmente ficar só repetindo as palavras. Então ele fala assim um pouquinho aqui, ó. Uma constante e total dedicação ainda não te é pedida, ou seja, a gente ainda está deixando vocês caminharem aí do modo que é mais fácil para vocês, mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente, ou seja, a gente tem que sair da lição sentindo o seu significado. Tá? Não é mais só repetir e levantar e correr para o dia. Não, a gente vai levantar e correr para o dia somente quando a gente sentir essas palavras, quando a gente sentir que a gente de verdade está praticando as lições. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Terás certeza do que queres e do que não tem valor. Então a gente já a gente já chegou num ponto aqui de conseguir reconhecer o que é a forma certa de pensar, o que é a forma ainda egóica de pensar e optar pelo caminho que a gente de verdade, com o coração, deseja seguir. Então vamos lá, vamos começar a lição 181. Confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Ou seja, se eu quero me encontrar com a minha verdade, eu tenho que primeiro aprender qual é essa verdade, e uma das formas é reconhecer no outro essa verdade, é baixar as nossas barreiras, finalizar nossos julgamentos e querer olhar para a verdade do outro, e somente ela. A gente faz uma coisa que eu percebi isso na prática em um dos exercícios que em dado momento eu estava fazendo. Então foi um dia que eu não estava muito legal, estava meio irritada, estava me irritando com as pessoas próximas de mim. E aí eu parei isso e falei, não, deixa eu reconhecer o que está acontecendo aqui. E aí eu me fechei, fiz um exercício mental. E pessoal, eu tive uma experiência tão incrível de vivenciar isso, sabe, na pele, assim, de vivenciar isso, esse conhecimento, que eu falei, nossa, realmente isso é verdade. Então a gente sabe, né, a gente aprende que a gente projeta no outro a forma que a gente dá para ele, é a forma como ele age com a gente, né? Então a gente aprendeu, um curso em Milagres fala muito isso. O outro é um personagem criado por nós mesmos. Ele vai agir com a gente, ele vai agir na vida de acordo com os atributos que eu dou para ele, porque eu estou projetando constantemente ele, e vice-versa. Somos todos uma mente só, vivenciando essa realidade que não é real, mas vivenciando essa loucura que a gente criou, onde uma mente criou vários personagens que ficam interagindo entre si. Mas eu, como essa mente, como parte dessa mente, sou eu que decido como que eu quero que o outro vai agir comigo. Então olha o que eu vivenciei nessa experiência. Estava de olhos fechados, chamando a minha centelha, pedindo para mim unificação, respirando. A respiração ela te traz para o momento presente, ela te faz silenciar a mente. Então eu estava nesse momento de concentração. De repente eu vi na minha frente 4 das pessoas que eu mais amo na vida, que são as pessoas das quais eu convivo diariamente. Então elas estavam as 4 na minha frente. E aí me foi dito assim, olha o que você projeta em cima de cada um deles. Olha os personagens que você criou para cada um deles representar na tua vida. Gente, foi impressionante
em dado momento, por mais que são as pessoas que eu mais ame, que eu nunca tive problema nenhum, eu vi o quanto eu projeto de características negativas em cima daquelas 4 personalidades. Então é como se eu tivesse criado 4 personagens diferente do que eles realmente são, porque eles são centelhas, eles são perfeitos. E eu preciso buscar a perfeição neles para que eu consiga encontrar essa perfeição em mim. Como é que eu vou encontrar a perfeição em mim se para os outros eu estou jogando um monte de julgamento e criando um monte de personalidade errada? E aí eu comecei a pedir perdão. E foi bem aleatório, pessoal, não é que eu estava num momento de crise, de briga, não, foi, acho que pegaram as pessoas, pega lá aquelas 4 pessoas que ela mais ama e mais protege dessa vida, para usar de exemplo, porque lá ela vai prestar atenção. E aí eu comecei a fazer uma oração de perdão muito forte para cada uma delas, perdão por eu ter projetado essa personalidade em vocês que nem é quem vocês são de verdade. Não é isso que eu desejo de felicidade, de realização para a vida de vocês. Como que eu pude projetar isso a respeito de vocês? E aí eu fiz bastante oração de perdão e comecei a fazer o contrário, comecei a imaginar como o meu coração se sente feliz em ver aquelas pessoas como elas realmente são, realizadas, cada um com suas qualidades diferentes, mas seres divinos, seres perfeitos. Pedi muito perdão ao longo dos anos das imagens erradas que eu fiz delas e aquilo me deu uma paz incrível. E o mais incrível aconteceu. Eu estava no meu quarto quando eu fiz esse exercício, eu abri a porta, eu vi pessoas diferentes. Eu comecei a conviver com pessoas completamente diferentes. E aí eu tô contando isso, eu tô lembrando aqui, há uns dias atrás eu fiz um exercício que eu recebi que eu estaria experimentando, tendo a oportunidade de experimentar novas probabilidades de realidade com o trabalho interno que eu venho fazendo. E aí eu passaria a viver novas probabilidades e ver pessoas diferentes do meu convívio no mesmo ambiente. Era como se eu... Sabe aqueles filmes que a gente vê de realidades paralelas? Era como se eu fosse para uma outra realidade. E, pessoal, eu senti isso nesse exercício. Foi muito bacana. Mas o mais bacana foi você ver como, quando você para de julgar, quando você para de projetar coisas negativas, as pessoas mudam. E aí você tem essa sensação de você estar vivendo uma outra probabilidade, uma outra realidade, com pessoas harmônicas, em harmonia. A paz reina. Nada acontece fisicamente, mas é um estado mental que muda. E aí você fala, puxa, é verdade, né? Tudo é a nossa mente que cria. Tudo, tudo, tudo. Então por que não criar até a felicidade para o meu irmão também, se tudo é uma criação nossa? Então olha a importância da gente parar de ver pecado no nosso irmão. E se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos, que magnificamos e chamaremos de nossos pecados. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque. Ou seja, quando uma atitude ainda de um irmão nos trouxer um julgamento errado, a gente vai falar, olha, eu não quero ver isso em mim e também não quero ver isso no meu irmão. Então eu vou tirar essa ilusão aqui de mim e tiro dele também. E tiro do nosso planeta. Aí a gente aplica. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Olha que exercício lindo. Gente, façam esse exercício. Faça essa experiência que eu tive. Procurem também ter essa experiência de colocar na frente de vocês as pessoas que vocês mais amam. E peçam para a centelha mostrar o que vocês vêm fazendo em relação a elas. Vocês vão ver que incrível que é essa experiência. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscaremos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa impecabilidade, buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Ou seja, o que ele fala aqui? Se em algum momento a gente julgar o outro, a gente vai estar atacando a nossa impecabilidade. A gente vai estar atacando o ser santo que nós somos. Então, a gente vai ficar atento para não julgar
sempre projetar a forma verdadeira do outro para que a gente fortaleça a nossa forma verdadeira. Também não pedimos fantasias, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente. Eu quero só ver a imagem verdadeira e perfeita do meu irmão. Não quero que ele seja um herói na minha vida. Eu não estou imaginando que ele vai resolver os meus problemas. Não é isso, pessoal. Não traga para o pessoal a energia do outro, sabe? Não faça dele um personagem que tenha que cumprir uma meta na sua vida. Não é isso. Olhe para a centelha do teu irmão. E só. Não espere nada, não acha que ele tem que fazer alguma coisa, não é isso. Olha somente para a centelha dele, sem intenções, apenas a intenção do amor, sem segundas intenções, aliás, apenas intencionando olhar para a verdadeira chama dele, para a verdadeira essência dele, que é a mesma que a nossa. Não olhamos nem para frente, nem para trás. Olhamos diretamente para o presente. A gente não vai nem buscar e projetar anseios que a gente quer que seja realizado para nós no futuro e nem ficar trazendo lamentações do passado. Aqui, momento presente. Nós, como centelhas, nossos irmãos como centelhas. E depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua. Então, a nossa vontade é nos vermos como seres que fomos criados para ser. Que são seres unos com o nosso Pai. Eu não vejo a impecabilidade em mim, eu não traio a minha impecabilidade e eu não traio a impecabilidade do outro. Eu não vejo pecado em mim, eu não vejo pecado no meu irmão. Eu perdoo as projeções negativas que eu fiz de cada pessoa que passou na minha vida. Mesmo que claro, eu não vou lembrar de todo mundo, mas eu intenciono, quando eu fecho meus olhos, eu me ligo na minha centelha, que eu quero perdoar tudo, que eu quero me livrar de todas as mágoas e principalmente me livrar da projeção negativa que eu ainda faço aos meus irmãos. Boa prática!